Essa vai ser quase uma transcrição de uma recomendação antiga que eu fiz quanto a Dr. Stone. Para mim, o maior apelo e emoção que eu vejo em Dr. Stone se conta no sentimento de aventura, descobrimento de um mundo novo que vai ser desenvolvido na obra. À primeira vista, pode existir até uma contradição interna a essa visão, na medida que eu não estou falando de um mundo de fantasia que introduz fadas gigantes ou situações que apenas podem ser criadas na imaginação. O mundo em Dr. Stone é supostamente a nossa realidade, abstraída de qualquer elemento sobrenatural, apenas milhares de anos no futuro, e tudo que está sendo mostrado, o anime garante. Você vai ter uma explicação científica plausível do que está acontecendo. É importante entender que essa contradição é unicamente aparente. Quando você permite abstrair as suas condições atuais, é possível perceber que muitas vezes a separação do real e do fantástico unicamente existe na opinião e expectativas da audiência. Um dia de trabalho numa fazenda, na maioria do mundo, pode parecer mais alien e diferente do que o conteúdo de centenas de novels de sci-fi mostra para você. Tipo, o mundo de Blade Runner é mais parecido com a minha vida do que o de Dr. Stone, muito mais. De muitas formas, o mundo brutalizado e mostrado em natureza pura de Dr. Stone é um poço de mistérios e interrogações que eu mal consigo entender ou imaginar como funciona. Ou seja, assim como alguém em One Piece, você realmente tem muita coisa para descobrir e se aventurar no anime. Aí nesse ponto entra a ciência mágica de Dr. Stone, que muito da ficção busca o sentimento de estranheza, fazer você pensar numa situação diferente. Você ir para um lugar diferente, difícil de imaginar, por meio da criação de um intricado mundo. Uma realidade que tem pouco a ver com a sua. Dr. Stone surpreende que ele busca captar tais circunstâncias através do mundano e o corriqueiro dos eventos naturais. Assim, porque busca representar isso, o anime depende da sua representação de ciência. Como essa ciência se manifesta? Ela se manifesta por meio de fenômenos quase imperceptíveis e imperceptíveis da realidade. Você já ouviu falar desses fenômenos, você sabe como que eles existem no nosso mundo, mas eles parecem mais fascinantes e extraordinários em sua manifestação do que qualquer coisa que você pode imaginar ou que pareça no nosso mundo. A cena do Senko, que eu estou transcrevendo aqui, acendendo a primeira lâmpada em milênios, finalmente permitindo a chegada da luz e o final da noite para essa população, é o maior exemplo e transmite essa ideia melhor do que eu poderia. Um método interessante também que a obra busca para delimitar esse foco, que isso vai estar no forefront, por meio da retirada da importância dos conflitos interpessoais. A exceção do Tsukasa, que é basicamente a premissa do trabalho, ele é o grande vilão do mal nas sombras, movendo o conflito. As questões sociais e relacionais não têm muita importância, são resolvidas bem facilmente. Olha para o magma e a resistência dos aldeões da vila, quão importantes eles são, quão demonstrados e dado facetes aos personagens e os as resoluções são tratadas como uma nota sem relevância, sempre, em relação a esse conflito. Aí é que você precisa olhar quem é o verdadeiro antagonista que está gerando o obstáculo e dificuldade que os personagens encontram. Ou seja, é a própria natureza. O foco sempre está na obtenção de técnicas, equipamentos, conhecimentos. De certa forma, vencer a barreira que o mundo natural apresenta e essas limitações. Obviamente, como o anime busca mostrar uma possibilidade de vencer esses fenômenos por meio de estabelecer ligações, de personagens se unindo para restaurar o lugar que a humanidade perdeu com o evento que modula esse mundo. Assim, a demonstração de personagens, principalmente os principais, buscam sempre demonstrar eles como uma grande família, amigos que estão dispostos a tudo um pelo outro. Onde eu quero chegar com tudo isso é que eu vejo muito de Star Trek no meu retrato de Dr. Stone. A visão do futuro, da humanidade finalmente se unindo, superando suas diferenças, com o objetivo de superar a fronteira final, tem muita semelhança e é condizente com ambos os animes. Assim como eles buscam se afastar de conflitos internos entre personagens. Ambos também, de certa forma, brincam e trabalham de forma nebulosa com pressuposição de gênero. Star Trek é, para mim, uma obra de fantasia com estética de sci-fi, mas tem uma ciência tão diferente
e impossível de se compreender como funciona, que é praticamente não tem qualquer diferença de mágica. E é uma história sobre aventura e descobrir novos mundos. Dr. Stone traduz a mesma coisa num universo que deveria ser o nosso, com uma estética de fantasia, mas um foco numa ciência extremamente prática e convencional. Assim como não tenho muita ideia para terminar esse texto, eu gostaria de deixar uma recomendação para as duas obras. Elas são ótimas.